acha que o universo surgiu do nada e a evolução é tudo? Você ainda acha que tudo apareceu do nada, com toda a ordem de como tudo funciona e a perfeição de cada coisa no universo? Como tudo se encaixa e segue um fluxo? Desde a rotação da Terra até o funcionamento do corpo humano? Você acha normal morar em uma bola gigante que flutua no ar e ninguém está segurando, coberta por 2/3 de água e não cai uma gota e ninguém cai? E os macacos ainda estão em evolução? A doutora Georgia Purdom, geneticista molecular americana, diz em um documentário da Genesis Paradise Lost que as mudanças que vemos, que levam a variações dentro dos tipos, não são as mudanças exigidas pela evolução. Há variações dentro do mesmo tipo, mas não há evoluções de um tipo tornando-se outro tipo. O relato da criação diz que Deus criou conforme sua espécie, ou tipo, e não através de qualquer processo evolutivo. Todos foram criados conforme seu tipo. Assim, mesmo havendo variedades, eles não estão se transformando em outras coisas. As bactérias não estão se transformando em criaturas mais complexas, mas pode haver grandes variações dentro de um mesmo tipo. Não há nenhum mecanismo na genética para adicionar uma informação nova que não existia, de modo a mudar aquele ser vivo em um tipo totalmente diferente. Não há nada na ciência observacional que contradiga isso. Todo animal terá filhotes conforme seu tipo. Cães sempre permanecem cães e gatos sempre permanecem gatos. Podemos observar isso na criação atual e no registro fóssil. Analise os crânios e veja a diferença entre o macaco e o homem. Os neandertais tinham arte, religião, cultura, linguagem e enterraram seus mortos. Os macacos não enterram seus mortos. Quem acredita em Jesus não pode acreditar na teoria da evolução, pois não é o que ele prega. Quem acredita na evolução não acredita em Adão e Eva. Então, não acredita que não houve nenhuma queda em pecado em Gênesis. Logo, significa que não precisamos de um Salvador. Já o professor americano da Liberty University de Ciências da Criação, Dr. Charles Jackson, no documentário Genesis Paradise Lost, diz que se a evolução é verdade, temos um problema teológico enorme se aceitarmos esses milhões de anos de existência da Terra. Se aceitarmos os milhões de anos, estaremos aceitando milhões de anos de morte, derramamento de sangue, doenças e violências. Se tivesse outro modo de salvação, Deus não teria enviado seu Filho para a cruz. Se houvesse outra maneira, se não fosse necessário, Deus não teria feito seu Filho único passar por isso, como bode expiatório. Jesus tinha que ir para a cruz. Ele tinha que ser crucificado. Ele tinha que sofrer uma das mortes mais severas conhecidas na história da humanidade. Jesus morreu pelos nossos pecados, e essas são as boas novas. E toda história tem um começo. Qual a sua? Adão e Eva ou o macaco? O Dr. Terry Mortenson,
escritor, conferencista e pesquisador da Answer in Genesis, diz que o gráfico da coluna geológica, onde se veem as camadas de rocha e ao lado a linha do tempo, é representada em milhões de anos. Então, temos as criaturas do mar na parte inferior da coluna e depois os peixes, anfíbios, répteis, dinossauros, pássaros, mamíferos e pessoas. Como é que esta coluna geológica foi desenvolvida? Foi no final do século XVIII e no início do século XX que se começaram a usar fósseis índice para datar uma camada rochosa. Bem, aquela camada rochosa tem esta idade porque sabemos que as camadas rochosas que têm aqueles fósseis são desta idade. Podemos perguntar como é que eles souberam de que idade era o fóssil? Boa pergunta, não sabiam. Fizeram uma suposição sobre a história da vida. Essa suposição não é válida. Coluna geológica. Aprendemos na escola que cada camada representa um período de tempo diferente, que foi depositado durante milhões de anos. Na realidade, cada camada apenas mostra a ordem pelas quais as coisas foram enterradas. Tanto criaturas terrestres como marinhas são encontradas ao longo da coluna geológica. Reflitam sobre isso. E todas as coisas que conhecemos hoje, que foi criado pelo homem, simplesmente não apareceram do nada. Tudo foi pensado para depois ser materializado. Toda a criação tem uma assinatura. Não adianta dizer que não. Tire você a sua própria conclusão. Pegamos a história de uma forma picada e em cima disso formamos uma opinião. Mas se de fato você quer saber a verdade, vá atrás dessa interrogação. É você que precisa buscar essa resposta, e disso depende a sua salvação. Por mais que hoje você ainda duvide de suas certezas, pois a ciência não explica aquilo que ela não consegue entender. Então, só depende de você, explicação ou suposição? Observação. Na Bíblia, Deus disse: faça-se luz, e a luz foi feita. Essa com certeza foi a grande explosão. Uma grande ideia.